E depois de uma longa espera, finalmente o Onix pintou aqui no canal. E ainda na versão Midnight 2021. Se é bom ou ruim, a gente vê isso depois da vinheta. Muito bem, meus queridos amigos aqui do canal Gessner Motors. Demorou, hein? Demorou e muito, mas finalmente o Onix Plus, o novo Onix, né, chegou aqui para mim aqui no canal. Essa versão em si, na verdade, é a Midnight, né, que tem uma pegada um pouquinho mais, um visual, uma pegada um pouquinho mais esportiva. E como o nome sugere, Midnight, meia-noite, ele tem os acabamentos escurecidos, ou seja, as rodas dele são pintadas de preto, os símbolos, o nome Onix lá atrás. E que mais? Aqui dentro, aqui no o logotipo aqui dentro, os bancos são em couro. Também temos esta faixa aqui imitando fibra de carbono aqui no painel. E a Chevrolet optou em retirar, né, o acabamento de couro que tinha soft touch na porta para aplicar esse também imitando fibra de carbono aqui, ó, só que é plasticão. Bom, o carro em si, como vocês sabem, eu tava com o Compass, né? Daí quando eu peguei esse aqui, eu confesso que eu senti um baque. Também, né, eu tava com um carro de 199 mil reais, fui para um de 81. Mas ao longo dos dias que eu devolvi o Compass, a ficha foi caindo, né, o preço desse carro e tal. E ao longo dos dias o carro foi se tornando bem agradável. Tudo bem que nós temos excesso de plástico aqui dentro. Eu confesso que a primeira impressão que me passou foi essa. Como eu fiquei muito tempo aguardando pelo Onix, eu pensei que o carro seria um pouquinho mais confortável, porque eu sempre tive Chevrolet na minha vida. Eu tive 13 Chevrolet, agora eu tô com o meu Corsa GSI, né? Então são carros que sempre foram mais macios, né? Mais confortáveis. E quando eu andava com o Onix antigo, já tive a oportunidade de dirigir alguns, 1.4, 1.0. Confesso que me agradou bastante, sim, o conforto. Esse aqui eu achei um pouquinho seco na primeira impressão que eu tive, né? Não sei se que nem eu falei, né? Se eu estava acostumado com o Compass, mas achei um pouquinho seco. Mas de forma alguma o carro é ruim. Ele é um pouquinho mais... Ele tem a suspensão, um acerto bem firme. E uma coisa que eu não... A primeira impressão assim que eu peguei ao dirigi-lo é que ele é bem arisco. O carro anda muito, isso não posso negar. Anda bem e é bastante econômico. Eu tô fazendo aí uma média de... Aqui tá acusando 14,1 por litro nos últimos 500 quilômetros. Mas no trânsito aí, no dia a dia, eu consegui uma média de 9 a 11 por litro no etanol. Só andei no etanol por aqui. E o desempenho do carro é bastante satisfatório. O motor conversa muito bem com a transmissão automática de 6 velocidades. Não temos as aletas aqui, né? Que eu acho que seria bastante interessante, tendo em vista que é um carro voltado ao visual esportivo. Então a gente só tem aquele maisinho e o menos aqui na própria alavanca de câmbio. A gente coloca no L aqui e faz as trocas manuais por aqui.
Também dá no botão aqui, mas eu confesso que nunca não cheguei a usar. Mas é notório que o carro é bem espertinho, muito precisa a direção dele, é muito firme. É um carro que se agarra bem aí nas curvas e muito bem ajustado. O meu irmão, ele tem um Up TSI, ele deu uns aceleros aqui, se impressionou. Não falei nada para ele, ele entrou no carro, começou a dar umas puxadinhas, falou é 1.0 mesmo, ele ficou incrédulo porque o carro anda bem, muito bem mesmo. Responde muito bem. Como eu falei, ele é bem arisco e justamente por ele ser arisco assim, você toca o pé, ele já puxa o giro, já sobe, já responde na hora. Ele dá a impressão de bastante desempenho. Outra grande virtude aqui do Onix Plus, que eu não tem nem como passar batido por isso, é o seu espaço interno, né? Muito bom, tanto aqui na frente como lá atrás. E destaque para esses bancos aqui com encosto de cabeça juntos, né? Com o encosto. Então lembra muito até as gerações mais antigas da Chevrolet. Na época dos anos 70, 80, onde os Opalas, as Caravans tinham encosto de cabeça assim, juntos, né? Também o mesmo tipo de encosto que a gente encontra aí no Volkswagen Up. Mas, voltando a falar, né? Espaço interno aqui, com certeza é uma das grandes virtudes do modelo. Porta-malas grande, espaço bom lá atrás e aqui na frente também. É verdade, espaço aqui atrás não vai te faltar. Olha só, tá regulado para mim, né? 1,83 m. Olha o espação que tem aqui ainda. 3 dedos, de boa, tranquilo. Então se você é uma girafa, você cabe aqui de boa. Teto também aqui, ó, comporta muito bem. Eu só achei meio simples mesmo o visual aqui atrás. Não temos porta-revista. E aqui a gente tem o console aqui, virou um paredão aqui. Bem simples, mas é espaçoso. E para você que me acompanha lá no meu Instagram, você viu que eu abri a seção de perguntas, né, para interagir com vocês sobre o Onix Plus e bastante gente perguntou sobre o posicionamento desse carro aqui dentro da gama do Onix Plus. Então, em 2020, se não me engano, esse carro aqui ele perdeu bastante equipamentos. Eu achei que o Midnight seria um pouquinho mais requintado. O carro tem uma proposta, né, de ter um apelo visual mais esportivo. Por conta disso, ele traz bancos de couro, acabamento pintado de preto, rodas de 16 polegadas pintadas de preto. O que mais que ele tem? Tem um acabamento diferenciado aqui, que nem eu já te falei e tal. Mas ele falta alguns detalhes. Nesse caso, eu optaria, né, por deixar aqui os soft touch, que poderia ser esse material aqui, mais soft touch. A câmera caiu. Bom, então retomando aqui, como eu estava falando, né, o carro ele falta alguns detalhes, ele traz um ar de simplicidade. Então me lembrou muito os anos 80, não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente, quando as fábricas queriam fazer um carro esportivo, ou esportivado, alguma coisa do gênero, eles pegavam a versão uma acima da básica, a básica, pintavam os cromados e os detalhes em preto fosco e vendia como uma versão mais esportiva. Então eu vejo que esse Onix Plus Midnight ele é menos Premier e mais LT, porque ele falta alguns detalhes como o porta-revista ali atrás,
Ao meu ver, faltou também mais uma tomadinha ali para USB, né? Então são esse tipo de detalhes que a versão não traz. Mas o carro em si, o carro é muito bom nesses dias que eu fiquei com ele. Responde muito bem, né, no trânsito do dia a dia. É um carro que é bem honesto assim na questão de desempenho, consumo, praticidade no dia a dia. Então é um carro que acaba facilitando o seu dia. É um carro que não cansa. Ele tem os bancos um pouquinho mais durinhos, mas de forma alguma é um carro que vai te cansar aí no dia a dia. Até se falava muito sobre os bancos dele, né? Mas não sei se houve uma melhoria, mas o banco aqui nesses dias aí se demonstrou bastante eficiente, bastante confortável. Não vi quaisquer problema. E claro, né, como eu falei, essa versão aqui, por ela ter essa pegada mais esportiva, entre aspas, né, com uma proposta de ser acabamento escurecido, eu acredito que a Chevrolet também poderia ter deixado o teto aqui pintado de preto na parte interna, fazer um acabamento preto aqui, que nem no Argo HGT. Eu acho que ficaria bem legal e ficaria dentro da proposta do veículo. Afinal, né, o acabamento claro assim, ele dá um aspecto de simplicidade, né, se ele não tiver os itens de requinte, luzes de cortesia. E aqui nós não temos, só temos as alças de teto e só. Então seria bem bacana aí se tivesse o teto pintado de preto. Para vocês terem uma noção aqui, ó, nem mesmo os para-sóis são iluminados. E para quem pegou a velha guarda da General Motors aqui no Brasil, lembra que a grande maioria dos carros da GM sempre tiveram os famosos mimos, né? Sempre foram carros bem confortáveis. E aqui eu me senti assim, não o carro, né? Não querendo denegrir nem nada do gênero, mas me lembrou muito o Corsa Sedan que eu tive, 1.6 2005, acho que é 2005, um Classic. A posição de dirigir é bem parecida com o meu Corsa GSI, então é um carro que você fica um pouquinho mais baixo. Eu gosto particularmente, acho bem legal essa pegada aqui mais baixinha. E como eu falei, né, o carro ele traz aqui o sistema de ar aqui convencional, não é nada digital, nem nada do gênero. Nós não temos carregador de celular por indução. O espelhamento aqui não temos a internet, né? Então aqui é bem basicão mesmo, mas é muito boa essa central multimídia, bastante intuitiva, fácil. Já conhecia da S10 e do Tracker, então é bem rapidinho para eu me familiarizar. A linha Onix hoje vive um momento bem complicado aí no país, em decorrência à falta de insumos, o que acarretou na queda nas vendas aí, uma queda bruta nas vendas. Então esse aqui era um carro que vivia figurando entre os 5, 6 carros mais vendidos do país e hoje está lá para baixo de 20 posições. Tudo em decorrência à falta de insumos. É uma pena porque o carro ele realmente ele faz a proposta dele, que é ser um carro para atender a demanda, um público, um carro mais simples para o seu uso diário. Para você que trabalha de Uber, aí é um carro bem bacana, com bastante espaço, bastante prático aí no dia a dia. Não é um carro que cansa. Pelo menos eu fiquei aqui umas 2 horas direto nele, 2, 3 horas. Não é aquele carro que você sai exausto aqui de dentro. Isso é bem válido, né? Porque a intenção do carro é não te cansar, né? Justamente você tá pagando caro, né? Num carro. Vamos combinar que nada aqui no Brasil é barato. E
81.390 num 360 ou 390 num carro não é barato. Bom, e é claro que não poderia faltar aqui o meu pequeno teste de aceleração do 0 a 100 km ou até quanto der aqui de espaço, né? Se precisar de mais espaço para chegar ao 100, nós não chegaremos aos 100 km por hora. Aqui é o motor 1.0 turbo de 116 cavalos, que vocês já conhecem, então não tenho muito o que falar. O carro pesa 1.108 kg. Eu não desligo o controle de estabilidade, tá? Eu deixo ligado de tração. Então é isso aí, deixa o carro passar aqui. Eu não desligo porque eu quero trazer uma prática como se fosse no seu dia a dia, sei lá, se você precisar dar uma acelerada ali, fugir de alguém, sei lá. Então, dificilmente a gente desliga, né, o controle de tração, na verdade. Bom, foi. O bichinho é arisco, né? Como eu falei. Eu acho que foi até mais rápido do que a Fiat Toro, hein? Será? Temos que comparar os números aqui do Gesner Acceleration Test. Mas é um carro que responde muito bem, sim, no dia a dia. Como eu falei, tem as respostas bem rápidas. E é um carro relativamente com uma boa relação peso-potência, né? 116 quilos aí para puxar 1.108 quilos. Não é ruim não. E acabou a bateria da outra câmera. Então, meus amigos, acho que eu vou encerrando por aqui, antes que acabe a bateria dessa aí também. Agradeço aí mais uma vez imensamente a sua audiência, o seu carinho aqui no canal. Estamos aí semanalmente aí com 3 vídeos, segunda, quarta e sexta, entre 19 e 8h30. Então, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. E me siga lá no Instagram também, né? Se você ainda não me segue. Lá eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fique com esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho. E nos vemos em breve, né? Para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço. Uma ótima semana aí para vocês. E até a próxima.